Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 28. Até semana passada, eu estava estudando com os irmãos sobre a igreja. E semana passada eu falei sobre os propósitos de Deus sobre a igreja e sobre as missões da igreja. Não é? Eu disse aos irmãos que a missão da igreja era glorificar o nome do Senhor, por meio da adoração, por meio da evangelização, por meio da edificação dos membros e por meio da obra social. Certo? Falei com os irmãos, foi aí que eu terminei. Hoje eu quero começar a falar com os irmãos, provavelmente eu já termine hoje também, falar sobre o batismo em águas. Né? Esclarecer os irmãos o que aconteceu com você no dia que você foi batizado. Tem vários irmãos aqui que foram batizados em água, que se a gente perguntar o que foi que aconteceu com você depois que você foi batizado, não vão saber responder. O que significa o ato do batismo? Não vão saber responder. Né? Então, como é que nós cremos, irmãos, no batismo em águas? No Evangelho de Jesus Cristo, que nós acabamos de ler essa noite, capítulo 28, a Bíblia Sagrada diz que os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um lugar que Jesus tinha designado. Observe, irmãos, que os discípulos não foram para qualquer lugar. Eles foram para um lugar aonde Jesus tinha designado. Por quê? Porque eles eram discípulos. Lembra que eu falei na terça-feira passada que os membros, eles são controlados pela cabeça, e a cabeça da igreja se chama Jesus Cristo. Então os discípulos voltaram para a Galiléia, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. Eles não foram para qualquer lugar. E a Bíblia Sagrada diz que lá naquele lugar que Jesus mandou eles irem, eles viram Jesus. Aí a Bíblia diz, e quando viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram, porque Jesus tinha acabado de ressuscitar. Agora tem uma coisa interessante aqui, é porque Jesus, quando aparece para os discípulos, ele demonstra para os discípulos a sua autoridade, a autoridade que só ele tem, e que a gente não pode querer tomar dele jamais. Quando ele diz assim, e chegando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É como se Jesus dissesse assim, quem está mandando em vocês agora, é quem tem todo o poder. Quem está mandando não é qualquer pessoa, quem está mandando é quem tem o domínio em suas mãos. Você imagina, é diferente, eu mandar os irmãos fazerem alguma coisa, os irmãos vão duvidar. Se eu criasse coisas aqui que não tem na Bíblia, os irmãos nem viriam para o culto, porque a gente, por nossas próprias forças, a gente não chega a lugar nenhum. Agora, por meio da palavra, a gente estuda e escuta Jesus e lê Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele diz assim, portanto vão. Vocês imaginam, Jesus diz, é-me dado todo o poder, por causa disso vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês observam que Jesus manda ir em nome dele, mas ele diz, eu tenho todo o poder. E como eu tenho todo o poder, vocês vão agora e pregam o evangelho a todos. Façam discípulos de todas as nações. Aí a primeira coisa que ele diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui nessa passagem está o modelo bíblico do batismo que a gente crê. Agora tem uma coisa interessante aqui para a gente refletir a partir de agora. Por que será que Jesus disse, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você observa que, se a gente pegar a nossa fé, se a gente for exercitar a nossa fé, Jesus poderia ter prometido outra coisa, não era? Jesus poderia ter dito assim, façam discípulos de todas as nações e curem todo mundo. Ele não poderia ter dito isso? Façam discípulos de todas as nações e operem milagre na vida de todo mundo. Pergunte o que estão precisando e em meu nome vocês façam acontecer. Mas ele não disse isso. Ele disse, portanto, já que eu tenho todo o poder no céu e na terra, façam discípulos de todas as nações, batizando todos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe por que ele disse isso?
nós cremos, professamos e ensinamos, primeiro, que o batismo em águas é uma ordenança de Jesus Cristo para a igreja. Você observa que quem mandou batizar foi Jesus, não é uma invenção nossa. Você já observou, irmão, que daqui a pouco eu vou falar para os irmãos que o batismo em águas não salva ninguém, mas é praticamente impossível uma pessoa salva não querer ser batizado na igreja, não é? Primeiro, o batismo em água é uma ordenança direta de Jesus Cristo para a igreja. Sabe por que nós temos que passar pelo batismo? Porque Jesus mandou, e Ele tem todo o poder no céu e na terra, ou seja, manda quem pode, Ele pode mandar. Pense numa pessoa que pode mandar, é Jesus Cristo. Nós cremos assim: primeiro, Jesus mandou. Segundo, nós cremos que o batismo é um ato público, de experiência, não é? Da experiência anterior, um testemunho público, do novo nascimento, mediante o qual o crente participa da morte e da ressurreição de Cristo, não é? Primeira coisa, quem mandou foi Jesus. Segundo, sabe por que Jesus mandou fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o batismo é um momento onde o crente participa espiritualmente. Os irmãos já entendem aqui quando eu uso o termo espiritual, não é? Já falei várias vezes, o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Quando eu digo espiritualmente, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, orando em espírito, significa que é uma conversa exclusiva entre a gente e Deus, é entre o espírito, não é? Louvando em espírito, já ouviram falar disso? É uma coisa íntima entre a gente e Deus. Você observa que o batismo, nós cremos que é um momento onde o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo. Me diga uma coisa: Jesus Cristo veio como homem, como carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí ele morreu, não é? Mataram Jesus, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou e foi morar no céu. Não é, irmãos? Interessante, Jesus, ele tomou novamente a forma de Deus e voltou para o céu. Você observa que quando nós, na nossa crença, dizemos que participamos espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, significa que no ato do batismo, nós morremos para a carne e nós ressuscitamos para o céu. Esse é o significado do batismo. Nós cremos que todos nós aqui que fomos batizados, os que não foram, estão sendo preparados para ir ao batismo agora. Primeiro domingo de abril, tem uns 3 aí já, estão no discipulado para isso. Agora, nós que já fomos, e os que não foram ainda, tem que ter consciência disso. Morreram para a carne. Quem foi batizado, morreu para a carne. Testemunhou publicamente isso. E nasceu novamente para o céu. Agora, eu fui lá, irmãos, vocês sabiam, do dia do meu batismo em água, nunca vou esquecer. Sabe por quê, irmão Luciano, não vou esquecer? Eu narro aquilo ali com tanta alegria. Todas as vezes que eu vou pregar no ato de batismo, no culto de batismo, aí eu digo: irmãos, eu estava lá no ano de 2004, não é? Lá na fila para ser batizado, lá no Templo Central de Natal, a Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis tocava o hino 187, aquele hino: mais perto quero estar. E eu estava na fila. Quem me batizou em águas foi o pastor Abdênio Xavier. E eu lembro que tinha vários pastores batizando. Quem me batizou foi o pastor Abdênio. Eu lembro, irmãos, que eu estava lá chorando tanto, eu dava vontade de chorar de novo, porque eu sonhava, eu queria participar daquele momento ali. E eu lembro que naquele dia, na fila, Jesus me batizou no Espírito Santo. E eu subi as escadarias do tanque batismal, falando em outras línguas. E o pastor disse: Mário Sérgio, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me mergulhou nas águas, e quando me trouxe de volta, todo mundo que estava naquele tanque estava falando línguas estranhas. É um momento que eu nunca vou esquecer. Literalmente eu senti que ali foi mortificado a carne, e ali nasceu o Mário Sérgio para o céu.
E é isso que deve ser verdade na nossa vida, na vida de todos nós. Nós cremos dessa maneira. O ato do batismo, irmãos, é um ato. Aliás, vamos ler, abra sua Bíblia em Colossenses, antes de eu falar outra coisa. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. É bom confirmar o que eu estou falando na Bíblia Sagrada. Olha o que é que diz aí sobre o batismo em águas. Colossenses capítulo 2, versículo de número 12. Quer ler, Thaís? Lê bem alto. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha que coisa maravilhosa esse versículo. Resume tudo que eu falei, está na Bíblia Sagrada. Sepultados com eles no batismo. Aí, ó, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, o homem foi sepultado. E o que nasceu agora pela fé no poder de Deus foi quem? Uma nova criatura, irmãos, cuja vida agora está completamente voltada para o céu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Batismo em água, irmãos, é um ato muito importante, que é administrado pela igreja mediante o arrependimento. Não é? O batismo em água que nós cremos, que nós acreditamos, é o batismo em águas por imersão, aonde a pessoa é completamente mergulhada nas águas. Tá certo? Vou mostrar na Bíblia que Jesus foi mergulhado completamente nas águas. Quando vem alguém de fora para a nossa igreja e que diz que já foi batizado em águas em outra igreja, a gente pergunta: como foi o seu batismo? O que é que a Bíblia fala sobre o batismo? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, aí a Bíblia diz a fórmula: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem coisas que nós fazemos em nome de Jesus. Quer ver um exemplo? A oração. Não é? Não está na Bíblia? Jesus diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. A gente ora, a oração é uma conversa sincera com Deus. Tudo quanto a gente ora em nome de Jesus. Agora, tem coisas que é em nome do Pai, tem coisas que é em nome do Filho, e tem coisas que é em nome da Trindade. Por exemplo, uma delas é o batismo em águas, porque está na Bíblia: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pastor vai batizar, ele pergunta, ele pega aqui, vou pegar aqui Francisco, e eu digo: como é seu nome, filho? Ele diz: Francisco. Francisco, eu lhe batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula bíblica do batismo. Agora, nós cremos no batismo por imersão. Quando vem alguém de fora, a gente pergunta: como foi o seu batismo? Foi por imersão e foi em nome da Trindade? Se foi, nós cremos dessa maneira e nós aceitamos o seu batismo assim. Se não foi, nós vamos lhe batizar de novo, por imersão e em nome da Trindade, para ficar todo mundo igual. Tá certo, irmãos? Então a palavra batismo, no seu sentido original, já significa mergulho, imersão, né? Agora, as evidências do batismo, irmão, não nos deixam dúvida sobre o que aconteceu. Por exemplo, abra sua Bíblia ali, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, versículo de número 23. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó, João capítulo 3, versículo de número 23. Diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque eu já ouvi alguém dizer que o lugar onde João batizava, né, onde João o Batista batizava, esse João aqui não é João o apóstolo, é João o Batista, tá certo? Inclusive a epígrafe do texto fala outro testemunho de João Batista. Então a Bíblia diz que vinham aonde João estava, lá em Enom, porque ali havia muitas águas. Porque eu já ouvi alguém dizer que o Rio Jordão, na época de Jesus, era um riozinho que não dava para mergulhar ninguém. Mas a Bíblia Sagrada diz, ó, que João batizava em Enom. Quer ver uma coisa? Vire as páginas, ali havia muitas águas, guarde isso aí. Vire as páginas da sua Bíblia ao Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus.
Capítulo 3. É importante a gente observar na Bíblia, para a gente não ser enganado, nem enganar ninguém, por inocência. Olha aí, Mateus, capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Você observa que Jesus sendo batizado, ele saiu da água. Ou seja, Jesus estava imerso na água. Não é isso? Ele saiu da água porque ele estava dentro dela. Não é assim, irmãos? A Bíblia não diz que a água molhava os pés de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava mergulhado nas águas. Aí ele saiu das águas. Quer ver uma coisa? Outro exemplo aí na Bíblia Sagrada. Vire a página da sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós conhecemos essa passagem. Atos capítulo 8, versículo de número 38, onde fala da passagem de Filipe e o eunuco etíope. Atos capítulo 8, vamos ler o versículo de número 38 e 39. Atos 8, versículo 38 e 39. Olha o que é que diz a palavra de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Observe. Tanto Filipe como o eunuco e o batizou. E quando saíram da água, aquilo ali não era uma pocinha de lama qualquer. Era uma quantidade de água capaz de imergir, tá certo? O eunuco etíope que foi batizado naquele momento. Né, irmãos? Nós cremos no batismo por imersão. Se não fosse assim, a Bíblia não traduzia batismo como por batismo. Tá certo? Batismo significa imergir, mergulhar. Se não fosse assim, a Bíblia não teria sido traduzida por batismo. Você sabe como é feita a tradução de um livro? Eu já participei de tradução de obras. A tradução de um livro não é feita por uma pessoa simplesmente que conhece idiomas. Se você quiser ter sucesso, algumas pessoas pensam que é só saber grego e sabe interpretar a Bíblia do original para o português. E às vezes falam coisas que não deveriam falar. Por quê? Além de você conhecer o idioma, você tem que ser capaz de interpretar aquilo que você está lendo em outro idioma. A tradução não é das palavras. Se eu traduzir simplesmente as palavras, eu vou tirar completamente o texto do contexto. A tradução é de ideias. Por exemplo, vamos pegar do português para o inglês, para vocês verem. No português eu falo homem bonito, pastor bonito. Né? O adjetivo vem depois do substantivo, pastor bonito. No inglês eu falo bonito pastor. O adjetivo vem antes. Só isso daí já é capaz de mudar o contexto de uma frase que vocês não fazem ideia. Não é? Então, se eu não tiver conhecimento e capacidade de interpretar, eu não participo de tradução de obras, porque eu tenho que traduzir a ideia correta. É por isso que a gente tem versões da Bíblia que dá na mesma coisa, não é? Você pega a passagem do filho da viúva de Naim. De todo jeito o menino vai ser ressuscitado. Agora, uma versão da Bíblia usa algumas palavras e outras versões usa outra, mas a ideia é a mesma. Tem que ser a mesma. Se batismo não fosse imergir, mergulhar, não usaria a palavra batismo para traduzir batismo. Usaria o quê? Um balde d'água na cabeça, uma vasilha d'água na cabeça. E Jesus recebeu uma vasilha d'água na cabeça, um copo d'água na cabeça. Mas não é assim que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus veio para ser batizado por João. Não é assim que diz a Bíblia, irmãos? Ou seja, ele foi mergulhado, o que a gente chama batismo no Espírito Santo? Quando a gente está estudando o batismo no Espírito Santo, ninguém botou aula para mim hoje. O pastor que mais sofre na igreja, tá vendo? Só a graça de Deus na vida de João. Quando a gente está estudando o batismo no Espírito Santo, daí os irmãos pegam um copo com água e dizem, o copo somos nós, e a água é o Espírito. Daí porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né?
houve duas coisas ali. Primeiro, foram cheios do Espírito Santo. Imagine, nós somos o copo. Daí a água é o Espírito e ela vai encher do copo. Vai chegar um momento que ela vai chegar ali no limite do copo. Ali o copo está cheio d'água, somos nós cheios do Espírito. Só que chega um momento, se você continua colocando água, que ela vai transbordar e ela vai envolver o copo, vai banhar todo o copo. O que sobrar daqui vai, não é? Aí diz que nós somos o quê? Quando acontece isso espiritualmente, nós somos batizados no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos envolve completamente, nos mergulha na sua essência, nos reveste de poder e de autoridade. Então, irmãos, o modelo do batismo bíblico é por imersão. E o batismo simboliza a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Né, irmãos? Deixa muito claro, a Bíblia não deixa dúvidas que isso tem que ser por imersão. Imersão física e imersão espiritual também. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Quem não sabia o que aconteceu na sua vida quando foi batizado, saiba a partir de hoje. Olha só, irmãos. Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Veja como a Bíblia é bonita nisso aí. Diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, você observa o que esse versículo deixa muito claro aqui, irmãos, que os desejos da carne morreram, foram sepultados. E como é que aquela pessoa que passou, experimentou o batismo, vai andar agora? Em novidade de vida. Ou seja, tudo agora será novo. Não é, irmãos? A coisa velha definitivamente foi sepultada no ato do batismo. Tá certo? Isso é importante. Como é que nós batizamos, irmãos? O batismo trata-se de... é um ato público de fé. Agora, de um ato simbólico. Nós precisamos crer, irmãos, no batismo. Nós precisamos crer no que está escrito na palavra de Deus. Olha só, a ordem foi dada por Jesus. Como é que nós vamos batizar? Em nome da Trindade. Nós batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se você olhar Mateus 28, se você quiser conferir Mateus 28, 19, antes de cada pessoa da Trindade tem o I, que é o E sem acento. O E sem acento não tem som de E. E é quando é o E com acento circunflexo em cima. Aí na língua portuguesa tem o som de E. Por exemplo, você, né? Naquele caso o E do você tem um acento circunflexo. O E, tá certo? A pronúncia correta é A. A, E, I, O, U. Das vogais, não é A, E. É A, E. Então, quando o E não tem acento, ele tem o som de I. E na língua portuguesa é uma conjunção coordenada aditiva. Ou seja, tem um sentido de soma. Eu já falei outros dias, se eu falar assim, eu e Francisco, significa dizer que somos nós dois, eu e Francisco. Quando eu digo assim, eu ou Francisco, ou eu ou ele, não é? Tanto faz um dos dois. Agora, quando eu digo eu e Francisco, tem que ser os dois. Porque o I dá a ideia de soma. Aí você vai olhar lá em Mateus 28, 19, que Jesus diz, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não tem o I? Ou seja, não pode separar as três pessoas do ato do batismo. Não pode. Irmãos, teve uma época dessa aí, não tem muitos anos não, eu já estava em Joinville nessa época, que andou um povo aí, batizando o povo nos postos de gasolina com Coca-Cola. Não sei se alguém dessa igreja foi nessa onda aí, mas lá na outra igreja que eu dirigi, teve uns 2, 3 que foram, depois retornaram, depois viram que era brincadeira isso. Não é? Porque diziam assim, o batismo não é em nome da Trindade, o batismo é só em nome de Jesus. E a gente pode fazer em qualquer lugar, como foi com o eunuco etíope, né? Com pelo modo da rainha Candace dos etíopes, como foi com ele, a gente pode fazer em qualquer lugar, de qualquer maneira.
Aí diziam assim, ele foi batizado com lama, por que a gente não pode batizar com Coca-Cola? Aí chegava no posto e dizia, fulano, Francisco, eu lhe batizo com Coca-Cola em nome de Jesus. E até uma blasfêmia isso. Né? Derramava Coca-Cola, é um estrago, né, irmão? Derramava, cá para nós, uma lata de Coca-Cola, tem que fazer um boletim de ocorrência para esse povo. Não é verdade? Tem que fazer um boletim de ocorrência, irmão, é verdade. É caro, uma garrafa de Coca-Cola é R$100, não é brincadeira. Então você observa, nós não cremos assim. A fórmula do batismo é em nome da Trindade e a ordem que foi dada por Jesus. Você vê, irmão, Jesus disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí você vê, quem deu a ordem foi quem tem todo o poder. Se Jesus deu a ordem, quem é que tem poder para revogar a ordem dele? Quem é que tem poder para revogar? Mas não tem pessoas que estão revogando? Tem pessoas que estão revogando isso. Ninguém tem poder para revogar. Essa expressão, irmãos, você vai observar que aparece várias vezes na Bíblia Sagrada a fórmula do batismo. Tem um detalhe interessante. O batismo não é sinônimo de regeneração. Tá certo? Batismo não é sinônimo de novo nascimento. Eu vou explicar para vocês. Batismo não é salvação. Ninguém, né, como a maioria das pessoas da nossa igreja vieram de certa religiosidade, trazem de lá esse pensamento de que o pastor tem que me batizar para tirar os meus pecados. Não tem aquela história? O menino está tendo os mal-assomos de noite, tem que batizar ele para ele parar de ter mal-assomo. Vocês já ouviram essa história aí algumas vezes, não é? Tem que batizar o menino. Ele está tendo mal-assomo porque ele é pagão. Aí o povo inventa cada um, irmão. Não é? E tem várias pessoas aqui, ó. Minha sogra foi batizada na igreja por causa disso. A mãe dela disse na época, batizar Francineuda, que ela está tendo os mal-assomos de noite, é porque é pagã ainda. Foram lá e jogaram água na cara dela, com um negocinho. E disseram que ela era batizada. Né, irmãos? Eu estou falando isso, parece uma brincadeira, mas não é. Nós somos salvos pela graça. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2. Olha só, vá marcando esses versículos aí. Efésios, capítulo 2. Versículo de número 8. Vamos ler o 8 e o 9. Olha aí onde está isso. Está na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Ou seja, eu vou parar aqui antes de falar o resto do versículo. Nós somos salvos pela graça. O que é a graça? Favor imerecido de Deus. Né? Qual é o favor imerecido de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça de Deus, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Tá certo? Deus nos deu de graça. Agora, nós somos salvos pela graça. Qual é o meio de nós alcançarmos a graça? É a fé. Como é que a Bíblia define fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Ou seja, nós somos salvos pela graça. Deus nos deu a maneira de salvar. Agora, como é que nós alcançamos a graça? Através da nossa fé. Tá certo, irmãos? Você imagina, o que salva é a graça. Nós somos salvos pela graça. E para alcançar a graça, nós precisamos ter fé. O perdão dos pecados não está associado com o batismo. O perdão dos pecados está associado, que, irmãos? Com a nossa fé em Deus. Se você aceitou Jesus de todo o coração, você tem que crer que os seus pecados foram perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. E como nós temos, por isso que tem um discipulado na igreja. Vocês concordam comigo que a maioria das pessoas que aceitaram Jesus na igreja, no outro dia não sabe o que fizeram? Você vai atrás e diz, o que aconteceu? Não, eu pensei que eu estava no céu. Cheguei em casa, tem que pagar a conta, os meninos estão dando trabalho do mesmo jeito, tem que trabalhar no outro dia, não mudou nada. O que é que mudou na minha vida?
Aí o discipulado tem que ir lá para explicar. O que mudou na sua vida é que agora você é templo de Deus. Você abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. Ele entrou. Você agora é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Você tem um fiel amigo do seu lado que vai lhe convencer da justiça, do pecado e do juízo. É assim, antes você pecava e ninguém lhe chamava atenção. Quando você for pecar agora, você vai sentir como um constrangimento. É o seu amigo, o Espírito Santo, dizendo para você, não peque. Aleluia. Sabe o que mudou agora? Seu nome está escrito no livro da vida. Você foi aceito de novo na família de Deus. Você tem direito à mesma herança. Jesus Cristo está na eternidade. Um dia Ele vai voltar para lhe levar para a eternidade também. A gente tem que esclarecer isso para as pessoas. Não é, irmãos? Quando a pessoa já está consciente disso, de que os pecados dela foram perdoados, que ela vai morar no céu, aí ela diz, agora eu quero confessar publicamente isso. Porque a decisão, sabe por que acontece a decisão? Eu vou explicar para os irmãos espiritualmente, se ninguém nunca explicou. A Bíblia fala de alguns tipos de fé. Existe a fé chamada fé salvífica ou fé para a salvação. Existe a fé que é fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito. Existe a fé como dom. Né, irmãos? Existe a fé natural, existem vários tipos de fé. Quer ver? Eu vou falar para vocês da fé salvífica. O que é a fé salvífica? É uma fé momentânea que o Espírito Santo planta em nosso coração quando nós ouvimos a palavra. E por meio daquela fé, nós somos impulsionados a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A confessar publicamente. O que é que explica uma pessoa que nunca entrou na igreja, que nunca falou em público, que nunca foi desafiada em nada, entrar nas nossas igrejas, todo mundo fazendo barulho, dando glória a Deus, e a pessoa levantar a mão e andando até aqui à frente? Aleluia. Você observa, depois disso tudo, não é assim que acontece, mãe Iraci? Depois disso tudo, a pessoa diz assim, meu Deus, eu não acredito que eu tive coragem de ir lá na frente. A maioria de nós, se chamar para vir aqui na frente, vai tremer que só a graça de Deus. Agora a minha mão como tal. Não é fácil chegar aqui e falar, e pregar, e ensinar a Bíblia. E todo mundo olhando para você, e você com a responsabilidade de ensinar. Imagine quem nunca entrou na igreja. Agora, como se explica aquilo? O Espírito Santo, ele coloca uma fé momentânea, por meio da pregação da palavra, do culto de adoração ao nome do Senhor, no coração da pessoa, e a impulsiona a ela levantar a mão e se decidir por Cristo. É a fé salvífica, ou fé para a salvação. Agora, como aquela fé é temporária, momentânea, depois que passa aquela fé, irmãos, nós precisamos esclarecer para as pessoas o que aconteceu. Quando elas estão, por isso tem que passar pelo discipulado antes de descer as águas do batismo. Porque você, quando vai ser batizado, você já sabe com certeza como está a sua vida. Não, eu tenho certeza que o velho homem morreu. Vocês concordam comigo? Sejam sinceros. Vocês concordam comigo que muita gente não tem certeza da salvação? Você concorda comigo? Infelizmente, você pergunta a muitos crentes aí. Aqui, se eu perguntar, eu sei que todo mundo vai dizer amém. Vocês já são treinados e ensinados para isso. Agora, tem igreja que a gente chega aí e a gente diz assim, quantos aqui tem certeza que vão morar no céu? Aí a gente olha os irmãos fazendo. E meu Jesus amado, olha as qualidades de crente. Agora, irmãos, a gente já sabe que quando a gente foi levado ao batismo, sabe por que nós fomos ao batismo? E os que vão ainda, sabe por que irão? Porque chegarão lá, diante da igreja, diante de Deus, e vão dizer, Senhor, eu tenho certeza que o velho homem morreu e que eu sou uma nova criatura. Aí tem um ato simbólico, né? Do mergulho, do sepultamento do velho homem e do nascimento de um novo homem agora completamente voltado para Deus. É por isso que agora se torna membro da igreja. Não é, irmãos? Confessou publicamente, tem certeza que é uma nova criatura. Que bênção de Deus isso, não é, irmãos? Olha uma coisa interessante aí, Atos capítulo 2, versículo de número 38. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Olha o que é que diz a palavra de Deus aí. Atos 2 e 38. Como é bom estudar a palavra de Deus, né, irmãos?
Digo amém. Olha só, olha o que é que diz Atos 2:38. Diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe uma coisa interessante, irmãos. O que é que diz aí? Diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, não é, para o perdão do pecado. Perceba que o versículo diz assim: arrependei-vos, vírgula. Porque esse versículo é o versículo que é mais interpretado erroneamente por aí. Alguém já usou ele contra mim: pastor, a Bíblia diz: seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Ou seja, quando eu sou batizado, os meus pecados são apagados. Não. A frase está dizendo o quê? Arrependei-vos. Qual é a ordem da frase? Arrependei-vos. Aí diz assim: seja batizado. Aí em nome de Jesus, diz, para o perdão dos pecados. Ou seja, os pecados, se você interpretar corretamente aqui, os pecados só vão ser perdoados se você for batizado? Os pecados só vão ser perdoados se você se arrepender. Né, irmãos? Aí se pegar a metade do versículo vai interpretar errado, né? Mas se pegar o versículo correto, você vai ver que o perdão dos pecados, ele está condicionado ao arrependimento e não ao batismo em águas. Quer ver uma coisa? Vire a página da sua Bíblia, Atos 3. A gente está em Atos 2. Olha o que o mesmo apóstolo Pedro fala em Atos 3. Versículo de número 19. Ele diz assim, ó. O mesmo apóstolo Pedro, agora falando, ele diz assim. Versículo de número, deixa eu ver aqui, 19. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Você observa o mesmo Pedro que falou antes. Ou seja, ele não ia se contradizer em seu discurso. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de quem andou com Jesus. Ele tem mais autoridade que eu para falar 10 mil vezes mais. Por quê? Porque eu falo de um Jesus que eu creio, conforme as Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro andou com Jesus. Aí ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério, para a presença do Senhor. E enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, nós temos que nos arrepender para os pecados serem perdoados. Arrependei-vos e convertei-vos. É a fórmula para o perdão do pecado. O batismo é apenas o quê? Uma confissão pública de que temos consciência de que isso aconteceu. Irmão, depois de uma mensagem dessa, vai ter alguém que vai dizer assim: pastor, quando eu fui batizado em águas, eu não tinha essa certeza não. Posso ser batizado de novo? Eu confesso a vocês que se a igreja me permitisse, eu era capaz de botar uma piscina aqui na frente, daquela inflável, pedir emprestado a Guto uma piscina. Eu sei que ele ia dar um jeito de arranjar se ele não tivesse. Uma piscina aqui e batizar um monte de gente de novo, com muito prazer. Tá certo? Mas não é um modelo bíblico. O modelo bíblico, quantas vezes Jesus foi batizado? Não é, irmãos? Então, o contexto bíblico mostra que o batismo não salva. Tá certo, irmãos? A Bíblia diz: quem crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. Então, deixa eu mostrar aqui para os irmãos outra coisa, para eu terminar. O batismo de crianças, irmãos. Batismo de crianças é uma... Aliás, deixa eu voltar aqui, antes de falar do batismo de crianças, que eu vou falar em 5 minutos. Antes disso, eu tive casos aqui na igreja, de pessoas que só faltaram me matar. Pastor, tem que ser batizado, porque se eu não for batizado, eu vou morrer, eu vou queimar. Eu disse: não, para você não morrer e não queimar lá, com dito cujo, você tem que se arrepender e se converter de seus pecados. Que eu vou dar um banho em você lá na piscina e você vai continuar do mesmo jeito. Você tem que se arrepender, já tem que ser crente para ser batizado. Né, irmãos? Daí aquela pessoa foi lá na sede falar com o pastor Sérgio.
foi lá e procurou outros pastores e fez uma bagunça tão grande. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Outro dia eu vi na internet, para não dizer que aconteceu perto da gente não escandalizar os irmãos, mas não foi uma de nossas igrejas, uma pessoa dessa. Porque você imagina, se eu pego uma pessoa, e para mim agora, minha responsabilidade, Mário Sérgio, como pastor da igreja, se eu pego uma pessoa que não está arrependida dos pecados, e eu digo assim, vem meu filho, isso é besteira dos irmãos, besteira da igreja, Francisco, Eduardo, fala mal do Eduardo que ele não está aqui, isso é coisa da cabeça de Eduardo, né? Batizar o povo, está cheio de besteira, de critério, não sei o quê, vem cá, eu vou lhe batizar. Aí eu derramo a lata de Coca-Cola na cabeça da pessoa e pronto, está batizado. Ou então pego a pessoa e batizo de qualquer maneira. E não é um modelo bíblico. Você imagina como fica a minha situação diante de Deus? E como fica a situação daquela pessoa que foi enganada? Se ela tomar conhecimento um dia de que foi enganada, né? Há poucos dias eu vi na internet um batismo que era assim, irmãos. O dito cujo lá, que se dizia pastor, que não era pastor, que é um pastel. Pastor não. Verdade. Eu vou falar com indignação agora, com raiva. Que nem Jesus, quando entrou no templo, saiu derrubando as coisas que estavam fazendo de errado lá. Porque a gente fala a verdade, e eu vi na internet outro dia, um irresponsável de sunga. Primeiro que está errado, pastor de sunga. Já pensou, se Jesus voltar, fica. Fica. Não dá valor ao lugar que chegou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, quem quiser usar sunga, é você e Deus. A Bíblia está aqui, ela é ensinada todo dia. Agora, eu como pastor, eu tenho a obrigação de usar vestes sacerdotais. Vocês sabiam disso? Eu tenho a obrigação de estar todos os cultos arrumados aqui. Então eu tenho. Tenho obrigação, irmão. Tenho obrigação. Ninguém se arruma. Mas o pastor tem que ser pastor. Toda hora. Você imagina. Para começar, o dito cujo estava no churrasco com a igreja de sunga. Depois pegou uma pessoa que estava lá e teve um momento do batismo no churrasco. E foi batizar as pessoas lá, só de sunga, batizando as pessoas dentro da piscina. E ainda tinha pessoas que diziam que recebiam o dom do Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, quanta blasfêmia. Os espíritos do anticristo já estão no mundo, blasfemando contra Deus e contra a santa igreja de Deus. E a gente não pode se deixar enganar por isso. Sabe qual é a forma do batismo no Espírito Santo da minha Bíblia? Dessa Bíblia aqui, ó, que é toda marcada, toda riscada. Sabe qual é o batismo, o modelo aqui da minha Bíblia? Aí a Bíblia diz que Jesus mandou que fossem para o cenáculo. Sabe qual é o modelo? Santidade ao Senhor. Quer ser batizado no Espírito Santo? Não é só pedir, me batize, não. Conserte a vida e vá buscar Deus. Aí sim, você pode pedir. Depois da vida está consertada, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Aí Deus me batiza no Espírito Santo. Não é verdade, irmãos? Eu vou falar uma coisa seguramente. Aconteceu aqui perto, e um dos nossos pastores não querer batizar a pessoa porque era toda errada, não tinha se arrependido. Simplesmente disse, ó, quero ser batizado para ser livre dos pecados. O pastor foi lá, cuidadosamente, não, querido, você já tem que aceitar Jesus, se arrependa, tal. Não quero ser batizado, está aquela luta. Aí o homem disse, vem para cá que eu lhe batizo de sunga. Batizou. Aonde está essa pessoa hoje? Vou dizer, desviado da igreja. Sabe de quem é a culpa? A Bíblia fala do princípio do irmão mais fraco. Se por causa da tua ciência o teu irmão mais fraco se escandalizar, você será culpado do sangue dele. Está escrito na Bíblia, o princípio do irmão mais fraco. Não é? Porque por ele Jesus também derramou sangue na cruz do Calvário. Se observa, por causa da sua ciência, ou por que não dizer falsa ciência, você escandalizou o irmão mais fraco, fez o que não deveria fazer. É bom ser sério, irmão, pregar a verdade. Não é verdade? Depois as pessoas vão perceber que o melhor caminho é o caminho da verdade. Daí aquela pessoa primeiro saiu da igreja com raiva do pastor, foi batizado lá pelo homem de sunga. Depois voltou dizendo, pastor, agora eu sei que eu preciso me arrepender, o senhor estava certo.
Mas primeiro o pastor foi xingado, né? Botaram na boca do sapo, que não tinha nada, o sapo nunca tem a ver com a história, mas botam o nome na boca do sapo, da costura a boca do sapo e joga na linha do trem. É um crime ambiental, né? Tem umas qualidades de sapo da extinção, é para denunciar o IBAMA quem faz isso. Agora observe, para a gente terminar. Agora, Thaís, semana passada me chamou a atenção, isso que eu fico prometendo e não termino. Nós não aceitamos o batismo infantil. Sabe por quê, irmão? Agora eu termino mesmo. Por não haver exemplo de batismo infantil de crianças na Bíblia Sagrada. Não tem, né? E porque, eu vou dizer também, não é possível uma criança ter condição do pecado. Se eu falei que nós precisamos nos arrepender e nos converter, uma criança sabe o que é se arrepender? Uma criança sabe o que é se converter? Não é? Não sabe. Então como que uma criança vai testemunhar publicamente que agora é uma nova criatura? Vamos pelo princípio da lógica, para eu correr logo com isso aqui. Por isso nós não batizamos crianças. Primeiro, não há exemplo bíblico. Segundo, uma criança, mediante o que nós já falamos, ela não tem condição de confessar publicamente que é uma nova criatura. Tá certo, irmãos? Olha o que é que diz Gálatas capítulo 6. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Falar um pouco sobre a circuncisão. Diz assim, capítulo 6, versículo de número 15. Aliás, eu errei aqui a referência. Não, errei não, está correto. Gálatas 6, versículo 15. Diz assim, porque em Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Por isso, irmãos, nós também não mandamos circuncidar as crianças. Tá certo? Porque o que a Bíblia diz? Em Jesus nem circuncisão tem virtude, mas ser uma nova criatura. Ou seja, a criança tem que atingir a idade da maturidade da consciência. Tá certo? Então nós cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependeram dos pecados, sendo também necessário pedir para ser batizado. Quer ver? Abra aí Atos capítulo 8. Atos capítulo de número 8. Atos capítulo 8. Versículo de número 36. Olha só. Houve aqui, irmão, a espontaneidade. Já pensou se eu pegasse vocês aqui? Quem não é batizado aqui? Mário Newton. Aí eu vou pegar Mário Newton e vou dizer assim: vem cá, Mário Newton, você vai ser batizado agora. Daí eu vou botar um cinto no pescoço dele e vou pegar a Benedita e Pedro. Vai ser batizado. Né? Vai ser batizado agora. Pá! Como que Mário Newton vai testemunhar que é uma nova criatura? Mais à frente ele vai dizer: Mário Newton, como foi o seu batismo? Você se arrependeu dos pecados? Não. Eu me batizei fui batizado naquele dia porque se eu não fosse batizado eu apanhava, feito um condenado. Eu mesmo não testemunhei nada. Eu fui mergulhado, quando cheguei lá, voltei, sou obrigado, Jesus, que eu não vou mais apanhar. Porque tem muita gente que o testemunho do batismo é esse. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Atos capítulo 2, versículo 38. Olha aí. Aliás, capítulo 8, versículo de número 38. Diz assim, e mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como Eunuco e o batizou. Aliás, 36, irmão. Olha o versículo 36. Diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Você observa que Filipe não pegou o eunuco à força e jogou dentro da água. Vem cá que eu vou lhe batizar. Foi aquele batismo assim, mergulhou, trouxe de volta, viu Jesus? Não. Trouxe de volta, viu Jesus? Não. Até ver Jesus, desgraçado. Viu Jesus? Não. Não foi assim que Filipe fez. Foi o que ele fez. O eunuco disse a Filipe:
Às vezes é necessária essa ilustração para a gente entender. Ele disse assim: o que impede que eu seja batizado? Aí disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Olha só a condição. O se, lembra que eu falei que o é sem acento tem som de i, e é uma conjunção coordenada aditiva. O se, o se, é uma conjunção subordinada condicional. Você observa que Filipe diz assim: é lícito se creis de todo o coração. Ou seja, se você crê, já houve o que? A conversão naquele momento. Então veio de Filipe o que? O desejo de expressar publicamente, não é, irmãos? Que ele queria ser batizado. E tem um detalhe: ninguém se batiza. E tem esse termo errado, né? Eu vou me batizar. Não, você não vai se batizar, você vai ser batizado. Alguém vai lhe batizar, você nunca se batiza. Ninguém bota a mão sobre a própria cabeça e se mergulha. Não, você tem que ser batizado por alguém dedicado a isso. Então, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. O Novo Testamento, ele mostra, irmãos, que o batismo é posterior à fé. Foi assim no dia de Pentecostes. Quer ver? Atos capítulo 2, versículo 41. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Estou no horário ainda. Atos 2, 41. Você observa: de sorte que foram batizados os que de bom grado. Você observa, eles foram obrigados a crer, irmãos? Não. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, eles creram. Por eles ouviram a palavra e Deus plantou a fé no coração deles e eles creram. Quer ver outra coisa? Olhe lá, volte lá em Atos capítulo de número 8. Atos capítulo 8, versículo de número 12. Olha aí, o último versículo dessa noite. Atos capítulo 8, versículo 12. Diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Vocês observam, eles foram batizados porque eles creram. Tá certo? Diz ali, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Eles foram batizados porque creram. Então, irmãos, é necessário que nós, se tem alguém aqui, olha só, esses fatos, eles deixam muito claro para a gente que nós não acreditamos no batismo infantil. Está aí a Bíblia Sagrada. As crianças nós apresentamos a Deus. Nós levamos ela à presença de Deus e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida das crianças. Agora, nós batizamos as crianças quando elas atingem a idade da consciência. Elas são discipuladas e elas entendem o significado do batismo. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se tem alguém aqui essa noite, que você já sabe que é a igreja, que eu falei terça-feira passada. Se tem alguém aqui essa noite que não tinha certeza de quem era, irmão, está aí uma ótima chance para você sair daqui mais edificado ainda em Cristo. Sabe quem eu sou? Faço parte da Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Meu nome está escrito no céu. E um dia eu confessei publicamente com certeza de que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As nossas decisões, irmãos, não são mais pautadas nas obras da carne. As nossas decisões, elas são pautadas, completamente guiadas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, tá certo? Pela palavra da verdade. Todas as nossas decisões. Quero orar pela sua vida nesse momento.